No livro de Deuteronômio, capítulo 10, nos versículos 12 e 13, lemos estas palavras. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Alguns acham que o Antigo Testamento não tem mais valor para nós, que somos crentes do Novo Testamento. Nada mais equivocado do que pensar assim. O Antigo Testamento é escritura sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, tanto quanto o Novo Testamento. É claro, há alguns preceitos de ordem cerimoniais, algumas coisas aqui que são de ordem profilática, que não são mais aplicáveis aos nossos tempos. Ninguém vai pedir ao reverendo Itamar que pendure uns guizos no seu paletó, enquanto ele está ministrando aqui. Há algumas prescrições do Antigo Testamento que são obviamente superadas, foram situações que diziam respeito a uma determinada época, um determinado contexto que passou. Mas o conteúdo ético, o conteúdo moral do Antigo Testamento continua valendo. Os princípios expendidos no Antigo Testamento são válidos até hoje e serão sempre. O Antigo Testamento foi escrito para o Israel nacional. Hoje, o Israel de Deus é a igreja. O apóstolo Pedro diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não se referia aos judeus, ele se referia aos discípulos de Jesus, os membros da Igreja Universal de Jesus Cristo. Tudo que o Antigo Testamento disse para reflexão e obediência do antigo Israel, no que é aplicável, vale para o novo Israel, vale para a Igreja de Jesus. Temos aqui um texto diante de nós, do Antigo Testamento. E o texto mostra o que é que Deus requer de nós. Obviamente, Deus não requer de nós só o que está contido aqui nesses 2 versículos da Escritura. Mas se nós fizermos uma reflexão sobre esses 2 versículos e apreendermos o seu precioso conteúdo e o colocarmos em prática, nós já faremos um grande progresso em nossa vida espiritual. De modo que eu chamo a atenção dos que me ouvem nesta manhã para o que está aqui nesses 2 versículos, na esperança de que esses princípios, esses ensinos, essas instruções sejam recebidas, sejam acolhidas na mente e no coração do povo de Deus aqui congregado, para a devida prática efetiva no seu dia a dia. O texto fala especificamente disto.
o que Deus requer do seu povo, o que Deus requer do seu Israel, o que Deus requer de nós. E o que é? Vamos olhar o texto. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que o temas, ou melhor, não é que temas o Senhor teu Deus? Deus requer de nós temor. E como isso anda faltando? Como as pessoas tratam das coisas concernentes a Deus, ou do próprio Deus, de uma forma tão aligeirada, tão leviana. Lá fora nem se fala. E talvez nós tenhamos um pouco de culpa nisso. Talvez a nossa pieguice tenha alguma coisa a ver com a falta de temor a Deus que graça aí na sociedade, aí fora, além dos limites da igreja. Nós às vezes chegamos para as pessoas e dizemos: Deus te ama. Um sujeito ordinário, um crápula, um indecente, um imoral, e a gente chega e diz: Deus te ama. Alguém pode estar estranhando aí o que eu estou falando e se perguntando: mas Deus não ama mesmo todo mundo? Não, isso não é verdade. É verdade, a Bíblia diz, mas a Bíblia diz mais. A Bíblia não só diz isso, não. Eu acho que nós devemos, de vez em quando, dizer: Deus está por aqui com você. Olha só o que você anda fazendo. Olha, dá uma olhada na sua vida. Deus está muito aborrecido com você. Pode estar certo disso. Ou a Bíblia também não fala na ira de Deus, só fala no amor de Deus. Nós devemos falar no amor de Deus, isso é bíblico, mas devemos falar também na ira de Deus, que é igualmente bíblica. E dá uma sacudida nesse mundo que está aí achando que Deus é aquele velhinho bondoso, de longas barbas brancas, que ama, ama, ama e ama e só ama. Isso não é bíblico. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está na mesma Bíblia que diz: Deus amou o mundo. Por que a gente só diz a metade? Por que a gente só prega uma parte da Bíblia? Quem sabe essa mensagem mais dura pode dar uma sacudida na consciência entorpecida dessas pessoas que estão aí muito tranquilas, porque estão convencidas de que Deus só ama e só ama. Às vezes funciona. Funcionou com Jonas, o profeta. Ele chegou lá em Nínive e não foi dizer: Deus te ama, Deus te ama. Ele chegou em Nínive e disse: isso aqui vai virar um caos. Daqui a 90 dias Deus vai se manifestar aqui e isso aqui vai virar um horror. Mas 40 dias e Nínive será subvertida. Deus vai mandar sobre essa cidade o seu julgamento, o seu juízo, e com muita severidade. Não teve nada de amor aí. Funcionou. O povo se arrependeu, até os animais andavam lá vestidos de pano de saco e cobertos de cinza. Foi um reavivamento extraordinário. Com uma mensagem dessa. Pensam que não funciona? Jonas até ficou zangado com Deus, já viram isso? O pregador vai, prega, faz um sucesso enorme e fica com raiva. Geralmente os pregadores ficam muito felizes quando veem que a sua pregação produziu um efeito positivo. É que Jonas era israelita e ele não conseguia esquecer que foi aquele povo que tinha em Nínive a sua capital, que levou Israel para o cativeiro.
Não tirava isso da cabeça. Então o que ele queria mesmo é que daqui a 40 dias Deus mandasse fogo, enxofre e outras coisas e destruísse aquela cidade e aquela gente. Como o povo se arrependeu, em vez dele vibrar com isso, ficar muito feliz, porque a sua pregação foi acolhida, ele ficou zangado. Mas funcionou. O povo sentiu-se despertado para aquela tremenda realidade de que há um Deus severo no céu, que não gosta das coisas que eles andavam fazendo, que não aprecia aquele seu coração empedernido, incrédulo, e abomina o pecado que eles praticavam. Irmãos, eu estou falando do que acontece lá fora, mas como falta temor de Deus também entre nós. Como entre nós, Deus, muitas vezes, não é levado a sério. Como nós, muitas vezes, tratamos Deus e as coisas de Deus com leviandade. Como a Bíblia nos exorta a temer ao Senhor. Como é grande a insistência bíblica nesse ponto. Como é grande a ênfase bíblica nisto, na necessidade de nós levarmos Deus a sério. De nós levarmos a sério o compromisso que temos com Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer, cuidem disso direitinho, porque de Deus não se zomba. Não brinquem com Deus. Algumas pessoas pensam que esse temor a Deus é uma coisinha assim, superficial. É um respeito que a gente tem por Deus. Eu entendo que é mais do que isso. Entendo que o que a Bíblia quer dizer é mais do que isso. Não é sem motivo que a palavra temor, na língua grega e no texto bíblico, uma parte da Bíblia foi escrita em grego, é verdade que foi o Novo Testamento, mas não é sem razão que quando encontramos a palavra que é traduzida para a nossa língua como temor, lá no Novo Testamento, verificamos que a sua raiz é fobe. Se lembra alguma coisa? Quando nós queremos dizer que alguém tem um grande temor de alguma coisa, considera aquilo com muita seriedade, nós dizemos, fulano tem uma verdadeira fobia. Eu, por exemplo, se me vir preso num lugar, eu entro em pânico. Eu tenho claustrofobia. Não gosto de me ver preso em lugar nenhum. De onde eu não possa sair. Se eu tiver a chave, pode me deixar ali 3 semanas que eu não me incomodo. Se eu tiver a chave da porta. Mas se disser, a porta fechou, não tem como abrir. Me dá uma coisa ruim, me dá um mal-estar, já me aconteceu. Isso mais de uma vez. E o que eu sinto, eu não posso nem descrever. É uma coisa horrorosa. Tem gente que não suporta a altura, né? É a tal da aerofobia. Então, quando a Bíblia diz, olha, tema a Deus, não está dizendo assim, olha, você tem aí um certo respeito para com Deus, afinal de contas, Deus é Deus. A Bíblia está querendo dizer alguma coisa mais séria, mais profunda, e nós devemos levar isso em altíssima conta. É isso que Deus quer de nós. Esse respeito solene, pela consciência de que Ele é um Deus solene, de que a sua presença é uma presença solene, e não deve ser encarada com leviandade. Levemos a sério Deus, levemos Deus a sério, irmãos, e levemos a sério o nosso compromisso com Ele, o nosso relacionamento
com Ele, os nossos deveres para com Ele. Mas o texto segue. Agora, pois, ó Israel, o que é o que o Senhor requer de ti? Já vimos que Deus requer de ti, ou Deus requer de nós, que o temamos. Não é que temais o Senhor teu Deus. E andes, diz ainda o texto, em todos os seus caminhos. Deus requer de nós, irmãos, santidade, integridade, retidão. Andar nos caminhos do Senhor é isso. É seguir pelas veredas que Ele prescreve, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer e espera que nós façamos. Ele quer que nós andemos nesses caminhos. E isso é muito sério. Quem ler a Bíblia com atenção há de perceber que essa é uma exigência central nas Escrituras. Escrituras que são a palavra de Deus, que são o recado de Deus para nós. É a instrução de Deus para nortear os nossos passos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como a santidade, a integridade, a pureza estão insistente e enfaticamente recomendadas neste livro, o livro de Deus. Lembram-se daquela expressão? É do Antigo Testamento mesmo. Sede santos. E Deus ainda completa: porque eu sou santo. Você não diz que é meu filho? Que filho é esse que não se parece com o pai? Você não tem os meus traços. Eu sou um Deus santo, 3 vezes santo, absolutamente santo, santo em grau de perfeição. E eu não vejo esses traços em você. A sua vida não está se caracterizando pela integridade, pela pureza, pela santidade. Não está. E você diz que é meu filho? Nós não temos afinidade nenhuma, não. Queira me desculpar. É como se Deus estivesse dizendo isso. Sede santos. Vocês que dizem que são meus. Vocês que dizem que têm afinidade comigo. Vocês que dizem que são meu povo. Vocês que dizem que são meus filhos. Vocês sejam santos, porque eu sou. Eu, que vocês têm como modelo, como paradigma, como Pai, como Deus e Senhor, eu sou santo. Se vocês querem ter parte comigo, que sejam também. É claro, a santidade de Deus é absoluta. A nossa é relativa, muito relativa. Mas esse deve ser o nosso propósito, o de buscar um viver santo. O alvo que Jesus nos convoca a perseguir é nada menos do que a perfeição. Lembram-se da recomendação de Jesus? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. É claro, Jesus falava para pessoas humanas, e ele conhecia muito bem o que é a humanidade. Ele entendia muito bem de humanidade. E quando ele diz sede perfeitos, ele certamente está levando em conta as nossas tremendas limitações. Mas dentro dessas limitações, deve ser o nosso alvo supremo, deve ser a nossa preocupação constante, mesmo na nossa relatividade humana, buscar a perfeição. Se o alvo for muito baixo, nós não seremos estimulados a persegui-lo. Imagina se o reverendo Itamar lança aqui uma campanha: irmão, nós vamos precisar comprar aí a casa vizinha, e custa 1 milhão. Vamos fazer uma campanha. No próximo domingo nós vamos arrecadar aqui R$2. Faça um esforço, ore a semana todinha. Ninguém vai levar nisso, nem a sério, né? Qualquer um dos irmãos que aqui estão, qualquer um, sozinho vai dar uns 20 vezes isso sem qualquer esforço.
Mas se ele disser, olha, nós vamos aqui arrecadar, domingo que vem, pelo menos 200 mil. Isso vai mobilizar a igreja, os irmãos vão se interessar, o desafio é grande e vai motivar a comunidade inteira, se ela tem realmente o propósito de atingir o objetivo, de adquirir o tal imóvel. Então Jesus, que conhece muito bem a natureza humana, disse, eu vou dar para essa gente aqui um alvo bem elevado. Eles vão ter que se esforçar para alcançá-lo. E Jesus estabeleceu como alvo para nós nada menos do que perfeição, sede perfeitos. Esse é o alvo, é o objetivo pelo qual lutamos, é o alvo que nós perseguimos. Se alcançamos, em que medida alcançamos é outra conversa, mas o alvo estabelecido por Jesus, o nosso Senhor, foi esse, sede perfeitos. Como é que nós andamos em relação a isso, irmãos? A quantas estamos em relação a essa matéria? Eu vi um testemunho que me emocionou, me comoveu. A filha de Russell Shedd, um dos grandes pensadores evangélicos do Brasil, embora ele não seja brasileiro, mas mora aqui há muitos anos. Um homem sábio, profundo conhecedor das Escrituras, um teólogo, doutor no campo da teologia. A filha de Russell Shedd disse, eu só sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores, e meu pai é ser humano. Então ele é pecador também, porque eu acredito na Bíblia. Mas eu nunca vi meu pai pecar. Só queria que meus filhos dissessem isso, não vão dizer não, já adianto. Mas como me comoveria ouvir um dos meus 4 filhos, não precisava nem ser os 4, bastava um deles, dizendo, nunca vi meu pai pecar. Eu só sei que ele é pecador, porque a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Eu contei isso para a Miné, e ela parou um pouquinho assim, franziu aqui a testa e disse, eu estou fazendo aqui um esforço de memória para lembrar alguma coisa, esperando o que ela estava, que esforço que ela estava fazendo. E ela disse essa coisa linda, eu também nunca vi minha mãe pecar. Eu conheci, ela já faleceu, conheci a mãe de Aminé, conheci por muitos anos, ela já morreu bem velhinha, convivi com ela há muito tempo. Era uma santa mulher, uma presbiteriana de muito boa cepa e uma mulher cuja vida limpa, linda, se caracterizou pela integridade, pela retidão, pela pureza, pela santidade. Que coisa bonita, né? Se nossos filhos pudessem dizer isso de nós. Nunca vi minha mãe pecar. Eu sei que ela é pecadora, ela é gente, a Bíblia diz que ninguém aqui nesse mundo escapou desse estigma que é o pecado. Ela peca, ela já pecou, ela tem pecado, mas eu nunca vi. Eu nunca testemunhei esse fato na vida da minha mãe, na vida do meu pai. O Senhor requer de nós isso, que nós andemos nos seus caminhos. Uma doutrina muito cara ao coração dos presbiterianos, e um presbiteriano de 5ª geração como eu, tem que achar essa doutrina realmente muito cara. Meu trisavô já era presbiteriano. Minha bisavó, meus avós, meus pais, que eram muito amigos da Dona Aldira, e a reverenda Décio também conheceu muito. Meus pais presbiterianos. Eu
e a minha geração, né, lá em casa, somos presbiterianos, meus filhos são presbiterianos, meus netos, que eu próprio batizei, são presbiterianos, já são a 7ª geração. Eu tenho muito orgulho disso, um santo orgulho. E nós, presbiterianos, prezamos muito aquela doutrina da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Que coisa linda, e é mesmo. Mas às vezes nós não prestamos muita atenção aos termos em que a doutrina é colocada lá no clássico, capítulo 1 de Efésios. É um dos textos clássicos para a fundamentação dessa doutrina. Lembra-se o que está escrito lá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, como é que diz agora? Para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não escolheu só para a gente ir para o céu, não. Foi para isso também, claro. Deus não nos elegeu só para nós sermos seus filhos, sermos adotados por Ele. Não. Foi para isso também, claro. Deus não nos elegeu só para nós recebermos a salvação que nos vem de Jesus e da sua cruz. Foi para isso também, claro. Mas não foi só para isso. Faz parte da nossa vocação como eleitos de Deus, a santidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos, para nós sermos irrepreensíveis diante dele e diante do mundo. O texto diz: não é que o que é que Deus requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. Chama a atenção dos irmãos para essa palavrinha, para esse verbo, o verbo andar. Não somos chamados para um eventual momento de santidade, um momento espasmódico de integridade e retidão, e depois a gente esquece aquilo e vai viver lá do jeito que acha que deve. Não. O texto sugere um procedimento contínuo, uma atitude permanente. Deus não quer que nós, de repente, apareçamos aí como santos. Santidade de acampamento, sabe como é que é, né? O pessoal passa 4 dias lá, aqueles 4 dias do carnaval, lá volta, todo mundo volta santo. Felizmente, muito daquilo ali permanece. Eu conheço gente que teve experiências muito sérias com Deus nesses dias e aquilo valeu para o resto da vida. Mas ninguém é ingênuo aqui, né? Todo mundo sabe aqui que uma opção dessas pessoas que vêm lá tão santificadas, quase sendo arrebatadas, e antes da hora, uma semana depois estão vivendo a velha vida de sempre. É lamentável, mas nós sabemos que essa é a realidade. Não, o texto não está falando disso. O texto diz que Deus, o que é que Deus requer de ti? Que andes em todos os seus caminhos. Isto é, você está no caminho do Senhor, está hoje, amanhã, no mesmo caminho. E depois de amanhã, ali ainda. E daqui a 20 anos, Ele está no mesmo caminho. É uma postura permanente que vira rotina na sua vida. A santidade deve virar rotina na vida dos crentes. É isso que o nosso texto sugere. Mas vamos adiante. O texto fala de mais alguma coisa. O que é que Deus requer de nós? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames. Deus requer amor. Esse é o mais importante dos mandamentos, segundo Jesus. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele citou esse. O mandamento do amor. Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo também, em segundo lugar. O mais importante mandamento é, portanto, o que nos convoca a amar a Deus. E não é amar de qualquer forma. Já viram como Jesus colocou essa questão do amor a Deus? Jesus disse,
O mandamento mais importante é: amarás ao Senhor teu Deus, e não parou aí não, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. É amor demais, é amor intensíssimo. É isso o que o mandamento nos convoca a fazer. Amar a Deus deste modo. Dizem que, eu já ouvi isso aí, mas para mim é heresia. Dizem que o amor de Deus é assim, qual é a palavra? É despretensioso. Deus não quer nada com amor, Ele ama sozinho e tal, e Ele não está fazendo questão de resposta, de correspondência. Eu não vejo isso aqui na minha velha Bíblia, não. Pelo contrário, acabei de mencionar uma ordem de Deus. Deus nos manda amá-lo. Deus espera correspondência, sim. Deus nos ama intensamente, a Bíblia diz isso. Mas Deus disse: olha, e você trate de me amar. E eu não quero um amorzinho aí qualquer, não. O mandamento mais importante que eu tenho para você é esse: me ame. E de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Deus quer, sim. Deus espera, sim, a nossa resposta. Ele espera que o seu amor seja correspondido. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Dizem que Pedro negou a Jesus zangado, porque Jesus tinha curado a sogra dele, mas eu não acredito nisso, não. 3 vezes Pedro negou miseravelmente, covardemente a Jesus. Mas ele foi restaurado. Foi restaurado. Lembram-se como se deu a restauração? Jesus 3 vezes lhe faz uma pergunta. A mesma pergunta. Ele não fez 3 perguntas, não. Ele fez só uma, mas 3 vezes. E Pedro, que não era bobo, não ficou perguntando: por que ele está perguntando 3 vezes a mesma pergunta? Pedro não era bobo, não. Ele sabia muito bem por que 3 vezes a mesma pergunta. Mas que pergunta foi? Tu me amas? Engraçado, né? Isso era a restauração de Pedro. Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes foi obrigado a confessar o seu amor a Jesus. 3 vezes. E a Bíblia diz que ele ficou até constrangido, né? Ele não era bobo, ele sabia o significado daquela insistência. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. A liberação de Pedro para exercer o pastoreio do rebanho do Senhor se deu mediante a sua declaração de amor, não foi nem de fé. Jesus não perguntou: vamos fazer aqui uma sabatina, como a gente fala lá no presbitério. Você crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você aceita a doutrina da predestinação? Você é isso e aquilo? Jesus só perguntou isso: você me ama? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? E Pedro, já entristecido, diz o texto, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu nem precisava te responder. Tu conheces meu coração. Tu sabes que eu estou sendo honesto, sincero. Dentro de todas as minhas tremendas limitações, estou sendo honesto quando eu te digo: eu te amo. Para Jesus foi o suficiente. Então, Pedro, vai cuidar da minha igreja, vai cuidar do meu rebanho, vai cuidar das minhas ovelhas. Dizer que Deus não faz questão de ser amado é crasso equívoco e demonstração de desconhecimento da palavra de Deus. Vamos amá-lo. É uma das coisas, segundo Deuteronômio 10, que Deus requer do seu Israel. Mas o texto ainda nos diz alguma coisa além do que já foi dito. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas. Ou melhor,
e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só, Deus requer de nós serviço. E Ele não quer um serviço feito de qualquer forma. Ele fala que espera de nós um serviço realizado de todo o coração e de toda a alma. Devemos colocar o nosso coração e a nossa alma nisso. O que é que o Senhor quer dizer com essas palavras? Entendo que o Senhor quer dizer algumas coisas. Uma delas é que Ele espera empenho. Não devemos fazer o serviço dele relaxadamente. Aliás, o profeta Jeremias diz que quem faz o serviço do Senhor relaxadamente é maldito. O Senhor espera que nós coloquemos ali as nossas energias, empreguemos o melhor das nossas forças nesse serviço que prestamos, que venhamos a prestar ao Senhor. Se necessário, façamos até sacrifício. Negócio meio complicado hoje, ninguém quer fazer sacrifício. Aliás, nós já temos até uma resposta pronta, né? Alguns crentes já decoraram aquele versículo, parece que só sabem aquele. Quando se pede alguma coisa, um pouquinho além do trivial, ele já diz, não, Deus não quer isso não, misericórdia quero e não sacrifício, está lá na Bíblia. Sacrifício ali não é esforço não, sacrifício ali é holocausto. O sentido é esse, é só olhar o contexto. O salmista se perguntava, o que é que eu vou dar ao Senhor? O Senhor já me deu tanto, olha só quantos benefícios. O que é que eu vou fazer para expressar a minha gratidão por tantos benefícios que o Senhor me tem feito? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir além do trivial. Eu não quero ficar só dizendo, Senhor, eu te sou grato, eu te sou grato. Palavra, só palavra. Palavra o vento leva. Eu queria fazer concretamente alguma coisa para, através dessa coisa concreta que eu fizesse pelo Senhor e lhe entregasse, eu expressar o meu reconhecimento, a minha gratidão, que é imensa por esse Deus e pelos seus favores. Então, eu entendo que servir ao Senhor assim, como está aqui, como o texto, conforme a prescrição aqui do texto, servir de todo o coração, de toda a alma, significa isso. Servir com empenho, com esforço, até com sacrifício, se isso nos for requerido. Mas entendo que significa também esmero. Não é só sacrifício, esmero, fazer bem feito o trabalho do Senhor. Eclesiastes 9:10 diz, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Isto é, põe ali o melhor de você. Pode ser que não saia lá grande coisa, mas foi o seu melhor. Lembram-se de Tomásia? Quem é que não se lembra de Tomásia? Só os mais novos, né? Mas os veteranos aqui, todos se lembram de Tomásia. A igreja aniversaria no dia 21 de abril. Quando era novembro, dezembro do ano anterior, claro, Tomásia já estava ali na porta. Reverendo, eu quero cantar no dia 21, vamos ensaiar. A gente ensaiava uns 5 meses. No dia, os antigos aqui, a gente se lembra, não saía lá grande coisa. Tomásia não era um artista, não era um soprano lírico. Mas, gente, vocês não imaginam como eu me sentia bem ouvindo Tomásia cantar. Não era porque saía bonito, é porque eu sabia que ela estava fazendo aquilo com muito carinho para o Senhor. Eu não gosto de ouvir gente dizer assim, irmãos, eu vou cantar aqui um hino. Não repare não, viu, porque eu não sei cantar, sou rouco, desafinado, não ensaiei, mas como é para a glória de Deus? Por que para a glória de Deus tem que sair feio, desafinado, sem ensaio? Não. Para a glória de Deus tem que ser uma coisa decente, bonita. Agora, se não sair bonito, tudo bem. Aqui, afinal de contas, não é um teatro, não é? Isso aqui não é um teatro, é uma igreja. Não saiu bonito, não saiu. Mas foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer para o seu Senhor.
Ela não podia render mais do que aquilo. Aquele é o seu melhor. Não pode entregar para o Senhor qualquer coisa aí que não saiu bonito, por relaxamento, por displicência, por descaso com as coisas de Deus. Porque como é para a glória de Deus, qualquer coisa serve. Se fosse lá no teatro, não, tinha que ser bonito, afinado, bem ensaiado. Mas para a glória de Deus, gente, isso aí está bom. Não, isso é uma ofensa a Deus. Mas se depois de todo esforço, ainda não sair a grande coisa, tudo bem. Deus, imagine que eu olhava Tomásia cantando lá de cima com um sorriso nos lábios. Porque aquele era o seu melhor. Ela ensaiava insistentemente. E ai de mim se eu não viesse ensaiar. Não sei quantas vezes por semana. Até o dia 21 de abril. Esse versículo sempre está na minha cabeça. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eu ajudo muito minha mulher em casa, porque ela não tem empregada. E ela já não está mais novinha, né? Daqui a uns poucos dias ela faz 61. Eu já fiz bem mais do que isso. Não vou nem dizer aqui quanto é. E Eunice está cochichando ali minha idade. Eunice não me dedura. Mas às vezes eu tenho uns serviços caseiros que eu não gosto de fazer. Aforrar a cama, por exemplo. Eu não sou do ramo, né? Eu sou tão desajeitado para esse tipo de serviço. Aí eu jogo a coxa assim, aí ajeito. Quando eu olho, a ponta de lá está maior. Eu olho para cá, aqui está a ponta de casa. Aí eu chego lá, puxo. Aí é daqui, sobe demais. E eu fico lá uns 15 minutos ajeitando isso. Uma coisa que a menina faz aqui em segundos. Eu levo um tempão. Aí eu tenho a tentação de deixar assim mesmo, né? Aí me lembro de Eclesiastes 9:10. Aí o Eclesiastes 9:10 não me deixa abandonar o serviço lá no meio de qualquer forma. Aí eu vou, ajeito, até que o serviço ficou bem feitinho. Aí eu considero a missão cumprida. Sim, tudo. O texto não diz alguma coisa lá. Não, tudo. Qualquer serviço que lhe derem, qualquer incumbência que você assuma, olhe, dê conta desse serviço e dê conta dessa incumbência fazendo da melhor forma. Dê o seu melhor ali. E se isso vale para tudo, imagine como isso não deve ser levado a sério quando o serviço que estamos fazendo é para Deus. E eu vou além. O que o Senhor está requerendo de nós aqui, quando diz que quer que o sirvamos de todo o coração e de toda a alma, é que nós façamos com alegria. É prescrição bíblica. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Às vezes nós servimos com sacrifício, já é uma grande coisa. Servimos com eficiência, com competência, mas não com alegria. Faltou alguma coisa. Há um outro ponto aqui, há um último ponto que é também importante. O que é que o Senhor requer de ti, ó Israel? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor de teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O que é isso? Guardar os mandamentos, guardar os estatutos do Senhor. Isso é obediência. O Senhor requer de nós obediência. Os grandes da fé se caracterizaram pela obediência. Todos eles. Não há uma exceção. Eu desafio alguém aqui a mostrar uma pessoa que se destacou na vida espiritual, no relacionamento com Deus, mas levou uma vida aí de qualquer jeito.
Desafio a me mostrarem na Bíblia ou na história da igreja. Todos os grandes homens, todas as grandes mulheres da fé foram pessoas que se caracterizaram por este atributo. Eram obedientes. Procuravam fazer a vontade do Senhor. Noé, o grande Noé, pagou um mico, como dizem aí, aquela sequidão, e Noé fazendo um navio imenso, e o povo certamente dando gargalhada, e ele ali, disciplinadamente, construindo o navio, porque Deus mandou. Abraão, sempre lembramos Abraão quando pensamos em obediência. Abraão, sai daí! Para ir para onde, Senhor? Não te interessa, sai, e eu vou te encaminhando. Eu te digo. E Abraão obedeceu. Moisés, Deus disse, Moisés, tem uma tarefa para você. Qual é? Tirar o meu povo do Egito. Moisés acho que quase desmaiou. Senhor, isso é coisa que o Senhor me propunha? Eu ir lá enfrentar Faraó? Eu escolhi você para fazer isso. Senhor, eu sou até meio gago. Chama Arão, ele vai falar por você. Moisés pagou um mico tremendo e Arão outro. Existe coisa mais ridícula do que ser intérprete de gago? Lá chega Moisés com Arão. Faraó, eu vivi aqui para te tirar o povo do Egito. Aí Arão, eu vim aqui tirar o povo do Egito. Faraó e Arão interpretando gago, os dois passando por esse ridículo. Mas Deus mandou, eles foram e fizeram, e nós sabemos o resultado. Paulo, se eu fizer aqui uma enquete, certamente Paulo será escolhido como o maior dos apóstolos, o maior dos cristãos, quem sabe por unanimidade. Mas Paulo disse certa vez, eu não fui desobediente à visão celestial. E Jesus Cristo, que é o nosso modelo supremo. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, Deus requer isso de nós. Obediência. Cada um sabe em que área essa obediência deve, de um modo bem particular, se expressar. Mas eu afirmo que o todo da nossa vida deve ser de incondicional obediência àquele que nós temos como Senhor. Isto é, aquele que nós próprios reconhecemos como sendo quem manda em nós. Quem manda na nossa vida. O que é que o Senhor requer de ti, Israel? Temor, santidade, amor, serviço e obediência. Procuremos fazer o que o Senhor requer de nós. Amém.